tema que Deus colocou ao meu coração para ministrar ao seu coração é: mude de fase. Essa é a palavra que o Senhor colocou em mim para que você possa viver uma nova fase. Mude de fase. E quando eu estava pensando nisso, me lembrei de quando eu jogava Super Mario. Quem jogou aqui Super Mario? Levanta a mão para mim. Você tem mais de 30, fácil. Caguetou a idade. No PlayStation ainda? No 2? No 1? No Super Nintendo, no Super Nintendo. No 64. Brabo. Tem, no outro. Rapaz, daqui a pouco vai falar que jogou Mario no Atari. Não, aí também não, olha. Os jovens nem sabem o que é Atari. Não tem nem noção do que é aquilo. E era muito ruim, né? Quando você não conseguia passar de fase. Toda hora aquela tartaruga maldita. Ou aquela caveirinha da tartaruga pegava nós. O foguinho que subia. Aquela florzinha linda que a gente batia nela e acabava com a nossa vida. E muitas vezes você ficava ali horas e horas e não passava de fase. Mas quando passava também, preste bem atenção, você até podia voltar na fase anterior, mas passava mais rápido. Porque você já tinha aprendido, você errou tanto que chega uma hora que você fala: não, agora não erro mais, agora eu já sei o caminho. Aqui não pode, aqui tem que fazer, aqui tem que esperar. É assim ou não é? E eu penso que você já errou demais nessa fase que você está. É hora de passar de fase. É hora de mudar de fase. E às vezes, tudo que falta é uma instrução. Eu me lembro que havia algumas revistas que a gente comprava e que tinha dicas para passar de fase. A gente comprava aquelas revistas para aprender a soltar o Hadouken. Depois começou a ter umas senhas lá para você dar os golpes e tal. Então tinha que ser 3 para trás, 2 para frente, 1 para cima. Gira um C, aperta o X. E ele vai dar um tchac tchac churugen. Uga Fire. Só quem foi, né, meu? E aí a gente tinha instruções. E eu acredito que hoje Deus trouxe uma revista do céu, o rolo. Vai desenrolar o rolo aqui nessa noite para você pegar as dicas para passar de fase. O texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração para nós refletirmos nessa noite se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E o texto bíblico diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. O que ela está dizendo é: o meu marido era um servo do Senhor, mas financeiramente falando estava quebrado. E não só ele, eu também. O meu marido não estava bem financeiramente, morreu, deixou uma dívida para mim. Eu também não tenho saúde financeira, minhas finanças estão destruídas. A única coisa que eu tenho de bem, de precioso, são os meus 2 filhos. E os credores querem levar estes tesouros que eu tenho, que são os meus filhos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você?
Vamos lá, diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa. E lembrei, a não ser um jarro de azeite. Eu só tenho alguma coisa. Tenho coisa simples, um pouquinho de azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Você vai ver o azeite sendo representado na Bíblia também como o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, a chama do fervor, aquilo que impulsiona você a se manter aquecido na presença do Senhor. E eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje dizendo: eu não tenho nada. Mas você tem um pouquinho do Espírito Santo aí? Tem. Se você tem um pouquinho do Espírito Santo, é o suficiente para ter um pouquinho de fé. E a Bíblia vai dizer através de Jesus Cristo que se você tiver fé, só um pouquinho, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, saia daqui e venha para cá. E isso vai acontecer. Jesus está dizendo que você vai dizer para um problema: mas você vai sair daqui, porque eu tenho algo que você não consegue resistir, que é a fé. Nesta noite Deus vai derramar fé sobre a sua vida. Deus vai derramar o azeite do céu sobre a sua vida. E eu tenho certeza que quando você sair daqui, o diabo vai olhar. Talvez quando você entrou, ele disse: é só mais um culto. Mas quando você sair, ele vai dizer: bora cambada que a casa caiu. Quem crê nisso? Terra. Misturo com glória a Deus aí, senão não vale nada. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, mamãe. E o azeite parou. Let's go, my friend. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. O que sobrar vai ser suficiente para você viver de uma forma tranquila. Esse texto nos ensina muitas coisas. Talvez a sua história não se encaixe nesse texto. Talvez você esteja muito bem financeiramente. Glórias a Deus por isso. Então, que tudo que o Espírito Santo for falar aqui seja para o seu alerta, e que você aprenda, lembre, anote e diga: nisso eu não posso errar, para continuar passando de fase. Mas eu vim pregar para alguém aqui, porque Deus não ia mandar essa palavra de forma aleatória. Alguém precisava ouvir exatamente essa palavra. Não sei se aqui, não sei se no online, não sei se em ambos os ambientes, mas Deus vai falar com alguém aqui nessa noite e vai ensinar alguém a mudar de fase na vida financeira, porque é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Tem gente que acha que vida financeira, falar sobre isso é até perda de tempo. Pois é, mas é a área que mais machuca o crente. É a área que mais judia do crente, meu. Porque se tem uma coisa dolorosa, como eu estava na hora da oração, lembrei disso. Se tem uma coisa dolorosa, é o seu filho te pedir algo e você dizer que não tem.
Papai, eu quero tomar leite. Cadê o leite? Não tem leite. Por quê, papai? Porque não tem dinheiro. E talvez você chegue na igreja, você canta, você levanta as mãos, você fala em mistérios com Deus, você dá glória, dá aleluia. Se precisar de expulsar um demônio, você está apto. Se precisa orar por um enfermo, você vai lá e ora. Mas há uma dor lá dentro. Você diz: nesta área eu não estou satisfeito. Era o caso deste homem que nós contamos a história. O texto diz que ele era um homem fiel a Deus, um homem que temia o Senhor, um homem que tinha contato com Deus, com as coisas do Senhor. Não era um ímpio, não era uma pessoa que estava distante do Senhor. Não, era um homem que servia a Deus, um aluno de profeta. Mas este homem simplesmente morre, porque homens de Deus também morrem. E agora ele deixa a sua esposa numa situação complicada. Talvez você seja uma dessas pessoas que é servo de Deus, vive uma vida com Deus, mas na área financeira você tem patinado. E Deus não quer que você viva dessa forma. Porque é claro que também há pessoas que não podem ficar ricas, isso é fato. Há pessoas que não podem ter dinheiro. Tem crente que não pode ter dinheiro, porque se ele tiver dinheiro, ele sai da presença de Deus. Tem crente que não sabe lidar com a fartura, porque quando a fartura chega, a primeira coisa é que ele sai da presença de Deus. Se Deus der uma casa com piscina, estava escutando o pastor Diego falar sobre isso ontem, eu achei muito interessante. E ele disse: se Deus der uma casa com piscina para uma pessoa que não tem um coração no Senhor, essa pessoa vai faltar no culto para limpar a piscina, ou reclamar do cara que colocou cloro a mais ou a menos lá na piscina dela. Olha, a água está verde, não deu para ir para o culto hoje porque a água está verde, está amarela. Quantos que quando compram um carro, a primeira coisa que fazem é faltar no culto, porque agora querem estrear o carro? Quantos que quando compram a sua casa, adquirem a sua casa, agora não vão mais para o culto porque precisam arrumar a sua casa? Eu conheço pessoas que queriam muito um filho. O sonho delas era ter um filho. E quando tiveram o filho, deixaram de ir à igreja. No primeiro mês elas diziam: não, eu não posso levar meu filho para a igreja porque tem que tomar a vacina X. No segundo mês, não posso levá-lo para a igreja porque não tomou a vacina Y. No sexto mês é porque ele ainda não tem os anticorpos. 1 ano de idade é porque ele tem dificuldade com barulho. 2 anos de idade é porque ele se movimenta muito. 5 anos, não acabou. Ou seja, talvez se Deus não tivesse dado o filho, estaria na presença de Deus até hoje, dizendo: Senhor, por favor, me dá um filho. 10 anos na presença de Deus. Provavelmente não teriam filhos, mas iriam morar no céu. E outros que, além de ir para o inferno porque trocaram a presença de Deus pelos seus filhos, ainda estão ensinando os seus filhos a ir para o inferno. Porque se tem uma coisa boa é obedecer a palavra. E a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve crescer, e quando ela estiver mais velha, não irá se esquecer desse caminho. Sabe o que significa? Significa que o seu filho que vem para a igreja, por mais que pareça que ele não está prestando atenção, por mais que pareça que não está sendo aplicado nada, por mais que pareça que ele está dormindo, ei, deixa eu dizer a você, ele está crescendo nesse ambiente. Vai chegar um dia que o mundo vai tentar atraí-lo, mas a presença de Deus vai dizer para ele: não é por ali, meu filho, é por aqui. Mas tem gente que não pode ficar rico. Mas isso não pode ser para nós, porque nós estamos aprendendo a ter o coração no Senhor. Então tenha o coração no Senhor e seja assim próspero para a glória de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Aquele homem, apesar de ser homem de Deus, a administração financeira era horrível. Talvez você seja uma serva de Deus, mas a sua administração financeira é horrível. Isso tem sido uma dor
Isso tem sido uma tristeza em você? Você fica feliz, mas quando você sai daqui que lembra como está a sua conta, você fica chateado. Alguns vão só embolando uma coisa com a outra. Ah, Deus sabe. Outros já deixaram até de pagar as suas dívidas. Mas isso vai mudar em nome de Jesus, amém? Complementa a renda. Não, ouvi sobre isso também. Gente que complementa a renda com cartão de crédito. Ganha 3 mil reais. Tem um limite de 5 mil. Acha que ganha 8 mil. E gasta 8 mil. Ganha 3 e gasta 8. Loucura. Loucura. O que mais? Pessoas que vivem de empréstimo. Todo mês tem que pegar emprestado. Todo mês. Outro que compra e não paga. E eu quero dizer aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo, e eu vou dizer aqui, eu vou me referir a todos, mas servos voluntários desta casa, vocês representam, vocês levam o nome de uma igreja. Quando você compra e não paga, você está envergonhando o nome da igreja e automaticamente envergonhando a Jesus Cristo. Então, se você está devendo para alguém, vai lá, conversa com essa pessoa, diz a ela: eu não esqueci da dívida, eu estou passando por um processo, por um tempo, mas eu quero pagar e eu vou pagar. Porque senão você envergonha o nome do Senhor. E envergonhando o nome do Senhor, certamente você não vai ser abençoado. Outros que vivem uma vida financeira apesar de serem crentes, apesar de serem cristãos, abençoados assim espiritualmente, mas é um tipo de gente que o dinheiro nunca sobra. Nunca sobra dinheiro. Entra mês e sai mês e nunca sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Outros que estão endividados, mas tem Netflix, YouTube Premium e mais. Isso aí, que eu não sei falar o nome. Esse aí também. 500 Amazon. 500 pau no total, vai ver 500 reais e diz: ah, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Não assiste nada. A gente nem tem tempo de assistir. Ah, eu assinei um stream que tem 58 milhões de filmes. Não tem nem tempo para assistir um na semana. Em nome de Jesus, arranca isso. Cancela. Ah, mas depois não vou assistir nada. Assiste o que tiver, aí vai ler a Bíblia, terra. Outros que são crentes brabo, gente feroz, mas nunca pegou um caderno e uma caneta para fazer os cálculos do que recebe e do que tem que pagar e quanto está devendo. Nunca fez isso. Irmão, se você não passar a fazer isso, você não vai prosperar não. Não adianta eu orar. Não adianta, eu posso despejar uma guarapiranga de azeite sobre a sua cabeça. Se você não começar a ser responsável com a sua finança, com a sua vida financeira, se você não sentar com a sua esposa, com seus filhos e mostrar para eles lá o que está devendo, quanto que está entrando, se você não fizer isso, irmão, maridos que a esposa não sabe quanto ganha, mulheres que o marido não sabe quanto ganha, é o meu dinheiro. Um fala: é o meu. O outro diz: é o meu. Jesus disse. Aí eu não sei se você vai levar em consideração, mas, né? Não sei se Jesus tem muita autoridade para falar sobre esse assunto. Mas Jesus disse assim: um reino dividido não subsiste, não prevalece.
Se dentro da casa de vocês o reino está dividido, um joga para um lado, o outro para o outro, vocês não vão prevalecer. Quem falou isso foi Jesus, não foi nenhum administrador financeiro, não foi um coach, não foi pastor, não foi profeta, foi o próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco na terra, falou isso. Então senta com a sua esposa, senta com o seu marido, coloca lá quanto que nós ganhamos, revela. Às vezes você está fazendo besteira. Ó, aqui, é aqui que eu ganho isso aqui e você ganha isso aqui. Então nós temos isso aqui. O que nós temos para pagar? Faltou R$1.000. De onde nós vamos tirar? O que nós vamos cortar para o mês que vem não acontecer isso de novo? Agora, quem fica feliz com tudo isso? Satanás. O diabo fica extremamente feliz, porque você é um crente abençoado, fala em línguas, ora, mas quando tem um projeto missionário, você nunca pode fazer uma oferta especial. Vamos construir uma igreja na África, você fica assim, ai, como eu gostaria, mas eu não tenho. Vamos fazer uma viagem, olha, nós vamos viajar o ano que vem. Já começa a se programar, porque em 2028, se Deus permitir, a Lírio Parelheiros vai para Israel, mano. Nós vamos fazer uma caravana de 40 pessoas dessa igreja e nós vamos para Israel. E nós já vamos começar a pagar já em 2026 já. Só nós aqui, ó. Poucas. Agora, como que vai fazer isso? Se a vida financeira está bagunçada. Como vai fazer isso? Se nem a forma que está vivendo hoje. Então, queridos, quem fica feliz? O diabo. E uma vida financeira desorganizada, a gente acha que isso é bobagem. Mas olha o que isso causa. Dá uma olhada. O Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração enquanto eu estava mastigando essa palavra, e eu fiquei impressionado, porque ele foi me trazendo à mente algumas coisas que aconteciam, porque a vida financeira está desorganizada. Olha só, uma vida financeira que não está saudável, ela adoece a sua mente. A sua mente não descansa, sempre está pensando naquilo, não relaxa, não desfruta, não gera hormônios do prazer. Existe um hormônio que é o hormônio do prazer, coisa boa. Irmãos, eu me lembro que eu e a Letícia, no ano de 2008, 2009, nós tínhamos 3 cartões de crédito, e eu fazia compra no cartão de crédito. E teve um dia que eu disse, chega, parou. E nós fomos conversar, e eu disse, esposa, nós vamos ter que quebrar os cartões de crédito. Quebramos os cartões, e eu fui no banco, e eu disse, moça, olha para mim aí, quanto que eu devo de cartão de crédito. Ela falou o valor. Eu disse, eu quero negociar isso, mas eu não tenho condições de pagar isso à vista. Tem alguma forma? Ela disse, olha, tem, mas você não vai poder usar o cartão enquanto você não negociar tudo. Eu falei, amém, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E fiz lá um parcelamento, a perder de vista. E nós pagávamos todo mês pagava e nunca, e só Deus na causa. Até que, e aí todos os meses eu perguntava para ela, sobrou alguma coisa? E ela dizia, não. Faltou. Todo mês, sobrou alguma coisa? Não. Agora deixa eu dizer a vocês, olha que coisa interessante. Pergunte para a Letícia. Desde o dia em que eu aceitei a Jesus Cristo, eu nunca deixei de devolver o meu dízimo ao Senhor. Por quê? Vou falar por quê. Primeiro, porque é um princípio. É um princípio bíblico de prosperidade. A Bíblia diz, honre ao cartão de crédito com a sua primícia
e você será bem sucedido. É isso que diz? Não, honre ao Senhor com a sua primícia, ou seja, com a primeira parte, e você será bem sucedido. Primeira coisa que eu fazia, eu cria na palavra. Nunca deixei de devolver o dízimo. Nós fazíamos as contas juntos. Então nós listávamos, fica aí o conselho, nós listávamos tudo o que nós íamos pagar. Olha, eu tenho X aqui, isso aqui é o que eu recebi esse mês, e isso aqui é o que tem para pagar. Nunca permiti a Letícia colocar água, ou luz, ou telefone, ou peru das crianças, nada disso. O primeiro naquela conta era o dízimo. E a Letícia ainda não era evangélica, quando ela disse a primeira vez para mim assim, ela fez as contas, colocou tudo lá, e eu disse assim, mas cadê o dízimo? Ah, é? Aí ela colocou embaixo, por último. Eu falei, não, por último não, coloque em cima. Que diferença faz? Eu falei, se você colocar embaixo não é o primeiro. Só de você colocar embaixo não é primeiro. E a Bíblia diz que tem que ser o primeiro. É a primícia, é a primeira parte. Frescura. Coloque em primeiro, por favor. Ah não, vai ficar aqui embaixo mesmo. Então nós não vamos, nós parou a conversa aqui. Nós vamos brigar por isso. Não, eu não vou escrever de tudo de novo, então eu escrevo daqui. Catei a caneta, escrevi, coloquei o dízimo em primeiro, tal. E quando chegou lá embaixo, eu me lembro que naquela época o meu dízimo, sei lá, R$280 na época. Quando nós fomos ver, estava negativo embaixo, R$280. E ela disse assim, olha, se você não devolver o dízimo, vai dar certinho para pagar o cartão inteiro esse mês. E eu disse, vai pagar 280 a menos no cartão. E ela falou, mas Deus entende. Eu disse, Ele entende porque Ele não é burro igual nós. Mas eu não vou seguir o seu conselho, eu vou ser fiel ao Senhor. Um belo dia, após pagar as contas, a minha esposa fala para mim, esposi, para você, R$50. Anos depois, irmãos, quando eu recebi R$50, isso foi em 2013, 2012, por aí. Quando eu recebi R$50 na mão, fazia tanto tempo que eu não pegava em dinheiro, fazia tanto tempo que eu não sabia o que era sobrar, que com R$50 eu fiquei bobo. Fiquei bobo com R$50. E naquele dia, o Espírito Santo me trouxe uma convicção que a partir daquele dia eu iria prosperar. E eu falei, uau, R$50, que da hora. Naquele momento eu queria comemorar. E nós fomos comer uma pizza. Eu não sabia o que fazer com R$50. E eu falei para ela, então é possível juntar. Se eu conseguir, se não fazia falta, então nós vamos juntar. E aí no outro mês sobrou 100. Peguei 50, fiz alguma coisinha, mas os 50 eu guardei. E fui guardando. Aí surge essas plataformas de investimento. E aí eu não sabia como é que funcionava, mas tem um irmão aqui da igreja que conhecia do negócio. E eu falei, como é que funciona esse negócio aí, rapaz? Porque eu não quero colocar na poupança, porque na poupança não rende nada. Ele falou, pastor, tem isso aqui, tem o CDB, tem o CDI, tem o título do governo, aqui tem não sei o quê. Eu falei, rapaz, esse negócio aí é bom. Mas com quanto que começa a investir? Ele falou assim, com R$100 já começa. Eu falei, eu sei, eu tenho. Já xuxa lá. Aí todo mês, mais 100, 200, e assim vai. A gente não está nadando dinheiro não, mas hoje em dia o dinheiro já está rendendo já está rendendo alguma coisinha. Então, queridos, é começar a organizar, porque isso vai trazer comunhão entre vocês, isso vai trazer alegria na casa de vocês, isso vai trazer um senso de realização, isso vai gerar o hormônio do bem-estar, porque não tem coisa mais gostosa do que você falar assim, rapaz, sobrou um negocinho aqui, que maravilha. Não tem coisa melhor do que você falar, eu vou poder dar uma qualidade melhor de vida para os meus filhos. Deus espera isso de nós e Deus quer isso para nós. Isaías 1,19 vai dizer que isso é direito nosso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer ao Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos, vocês comerão o melhor dessa terra.
É palavra de Deus, está disponível. Mas o diabo não quer que você viva isso. O diabo quer que você continue de cabeça baixa. O diabo quer que você continue sempre olhando para o chão. O diabo quer que você continue envergonhado. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para, impulsionar você a dizer: chega. Como naquele dia, daquela noite de 2007, quando eu disse: chega, eu não vou mais viver dessa forma, eu não vou mais viver pegando emprestado, eu não vou mais usar cartão de crédito, eu não vou mais ficar fazendo pessoas ficarem mais ricas enquanto eu fico mais pobre, pegando dinheiro emprestado a juros. Não mais. Ei, irmão, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Da mesma forma que o Senhor me deu sabedoria para administrar aquela questão, sair daquele laço do passarinheiro, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar coragem para você levantar a sua vida nesta noite diante do Senhor e dizer: chega, diabo, eu estou saindo debaixo dos seus pés, porque eu viverei sim a palavra de Deus em todas as áreas da minha vida. Se você recebe isso, glorifica o nome do Senhor e diga: eu recebo. Uou! Aleluia! Queridos, 2 Reis, quero já ir para partir para a conclusão. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 13, versículo 4, vai dizer assim: então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mudança na sua vida financeira, ou a mudança em qualquer outra área da sua vida. Mas vamos falar da área financeira hoje. Deixa eu ficar aqui. Domingo a gente vai para outra área, mas hoje eu quero ficar aqui. A mudança na sua vida financeira, ela não começa pela sua conta bancária. Não começa na conta bancária. Quando a mulher chega no profeta, ele poderia dizer assim: ó, pode ir embora, porque Deus vai mandar pessoas lá nos seus devedores, as pessoas que estão devendo, e alguém vai dizer que está paga a sua conta. Ele poderia falar isso. Ele poderia dizer: eu vou falar com o rei vai te fazer uma doação. Mas ele diz: vai para casa, pega o pouquinho que você tem e pega vasilhas emprestadas. Ou seja, a mudança na vida financeira daquela mulher começa na sua obediência. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e chegar em casa e não fazer o que Deus falou para você fazer. Não adianta você ouvir aquilo que Deus está dizendo aqui: olha, senta com a sua esposa, organiza, e quando você chega em casa, fica um no quarto, o outro na cozinha. Enquanto um está na cozinha sentado à mesa, na calculadora, o outro está jogando videogame. Não, vocês não vão prosperar. Enquanto o reino estiver dividido, não vai ter prosperidade financeira. Tem que obedecer. A mudança na sua vida financeira começa por obedecer as instruções que Deus tem nos dado. Quantas instruções você já não teve da parte do Senhor, mas ignorou depois? Aqui ouviu, falou amém, aplaudiu, mas na hora de agir não teve ação. Aquela mulher, ela recebeu uma palavra, o profeta diz: vá para a sua casa, pegue vasilhas. Se ela tivesse chegado em casa e falado: eu estou com vergonha, eu estou com vergonha. Deus falou com alguém aqui: vai no banco negociar a sua dívida. Deus falou. Se você não for, você não vai ver milagre. Porque o milagre, a virada, a mudança de fase começa na obediência. Deus nos deu várias instruções para que nós fôssemos prósperos financeiramente, mas será que nós temos colocado elas em prática? Ou é apenas ouvinte negligente? O que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33? Busque em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quantos de nós tem invertido essa palavra? Era para fazer para o Senhor. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Quantos aqui deixam de devolver o dízimo do Senhor e dizem, é porque não sobrou? Aí eu pergunto, é isso que Jesus falou para você fazer? Jesus falou que era para você dar a sobra para Deus? Você não dá a sobra para o pet, você não dá a sobra para o seu cachorro, você compra a melhor ração. Agora para Deus é sobra, e você diz que Ele é o maior na sua vida? Como que você vai prosperar invertendo as instruções do Senhor? Como você vai prosperar colocando a palavra do Senhor de cabeça para baixo, ao seu gosto, ao seu bel prazer? Nisso nós mostramos se temos fé. Nisso nós mostramos se nós confiamos na palavra do Senhor, ou se nós simplesmente andamos conforme a nossa vontade. Que mais a Bíblia diz? Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quem nos prospera não é o dinheiro. Isso precisa ficar claro. O que nos prospera não é dinheiro, o que nos prospera não é empresa, o que nos prospera não é um bom trabalho. A Bíblia vai dizer que, Salmo 127 vai dizer que em vão trabalha, se não for o Senhor. Em vão vai trabalhar de dia e de noite, se não tiver a bênção do Senhor. Quem nos prospera não é a empresa, quem nos prospera não é o patrão, quem nos prospera não é a igreja, quem nos prospera é o Senhor. Então o nosso coração precisa estar nele. Talvez até hoje você estava esquecendo desse detalhe, mas nessa noite Deus está dizendo, vem comigo, vem na minha instrução, faz do jeito que eu estou falando, e as coisas vão começar a acontecer, e você vai dizer, valeu a pena estar naquele culto, valeu a pena ouvir aquela instrução, valeu a pena colocar em prática. A palavra do Senhor é verdadeira, e eu estou vivendo ela. Aleluia. Oh, glória! Mostre fidelidade ao Senhor. Comece a ser fiel. Comece a ser fiel independente das circunstâncias. Porque, irmão, ser fiel é exatamente isso. Quando que o marido mostra fidelidade à sua esposa? É quando ele não está perto dela, aparece uma sirigaita do inferno e fala para ele assim, nossa, você é muito gostoso. É um barrigudo. É um bicho, é um barrigudo. Feio. Nossa, gatinho. E quando que ele mostra que ele é fiel? Quando ele está perto da esposa, que ele fala, sai daí, ó. A mulher olhou pro cara, ele tá junto com a esposa e vai assim, sai, capeta. Nem fala nada. É fácil ser fiel assim. É fácil ser fiel quando está perto do marido. É fácil ser fiel quando está perto da esposa. O que Deus quer é ver você ser fiel longe. É dizer, eu sou casado, bem casado. E você, homem, deixa eu dar um conselho aqui para os homens aqui. Irmão, elogia sua esposa. Deixa de ser burro. Momento de sabedoria, rapidão. Só uma prévia. Começa a elogiar sua esposa. Fala que ela está bonita. Presta atenção nos detalhes. Se ela foi lá e deu um tapa no cabelo, fala, nossa, ficou gatona. Por mais que não tenha ficado. Ah, pastor, eu estou mentindo. Então não, está profetizando. Vai ficar bonita. Seu marido é feio, virar no giraia, não funciona. Mas profetiza. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Chega de momento de sabedoria.
Profetiza sobre o vale de ossos secos, vai dar certo, vai ressuscitar. Elogia ela. Por quê? Porque o dia que alguém elogiar ela na rua, ela vai dizer assim: meu marido já falou isso para mim. O dia que elogiar ele, a minha esposa já falou isso. Agora, ser fiel é no momento da dificuldade, é no momento onde as coisas cooperam para você não ser fiel. Isso é aí que Deus quer ver a sua fidelidade. Ser fiel quando está com a conta cheia é fácil. Ser fiel quando a bufunfa chegou é fácil. Ser fiel quando a parcela, o 13º chegou e a gente devolve o dízimo porque nós é crente. Que a Bíblia diz que é de toda a nossa renda. Tem crente que não devolve o dízimo do 13º não. Você ganhou sozinho isso? Não foi Deus que te deu? Foi na força do seu braço mesmo, o 13º? Durante o ano inteiro não foi Deus que te levou, te trouxe? Durante o ano inteiro não foi Deus que te deu saúde e inteligência para trabalhar? Será que Ele não tem participação nisso? Então quem te deu então? Foi o diabo. Ser fiel quando as coisas estão bem é fácil. Agora eu quero ver ser fiel na escassez. E é isso que Deus espera de nós. Uma instrução importante para a gente finalizar aqui. Salmo 37:4. E o versículo 5 também. O que diz lá? Agrade-se. Tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quantos de nós levamos as coisas de Deus de qualquer maneira? A gente quer ser próspero, a gente quer ser próspero, quer ter saúde, a gente quer estourar, a gente quer ser abençoado financeiramente, mas a gente não tem prazer nas coisas de Deus. A gente não tem prazer naquele que vai nos abençoar. Comece a ter prazer nas coisas do Senhor. Comece a demonstrar interesse. Jovens que aqui estão, comecem a demonstrar interesse nas coisas do Senhor agora, para quando vocês chegarem na minha idade, vocês serem homens e mulheres prósperos, cheios da bênção do Senhor em todas as áreas. Para de se preocupar com mulher nessa idade, seus bunda mole. Vocês estão fedendo, vocês estão cheirando mijo ainda. Vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar, vocês têm que ser fiel a Deus. Vocês têm que fazer curso. Vocês não têm dinheiro para levar a namorada no cinema, tem que pedir para o pai. E quando ainda vai com cheiro de xixi na roupa. É hora de estudar. Aí vendo, você tem um camarada seu na escola que o bicho é pegador, não tem? Pega todo mundo, né? E você não pega ninguém porque você está estudando, você está trabalhando, você é crente, você não é um prostituto, né? Você não é um vagabundo. Nada pessoal. Quando você tiver 25 anos, você vai ter o seu carro, sua casa, uma boa profissão, vai ter reserva financeira. E sabe o que vai acontecer? Aquele cara que é o pegador vai estar pegando ninguém, sabe por quê? Porque ele vai estar com 25 anos, ele é um pé rapado, ele não tem nada, ele não tem nem um cai morto. E as meninas vão olhar e vão falar assim: quero não, eu quero aquele ali, ó. Tem carro, tem casa, é o brabo, é isso que eu quero. E aí você vai poder escolher. E aí você olha e fala assim: essa aqui ficou com ele, não quero. Aquela aí ficou com ele, também não quero. Essa aqui estudou também, essa aqui eu quero. Aí os dois vão prosperar. Fica dando ibope pra essas galinhas pra você ver. Você não vai prosperar não. E você também, fica dando ibope pra esses vagabundos. Você não vai prosperar não. Então, foca no Senhor, foca em agradar o Senhor. Busca o Senhor, agrada ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do coração de vocês. Quer prosperar? Que dica Deus nos deu? Próximo, come on. Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida total. Entrega a sua vida total ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Tem gente que não quer nem entregar a vida para o Senhor. Tem gente que não quer. Mas eu sei que nesta noite Deus marcou o encontro com algumas pessoas. E Deus está falando: sabe o que estava faltando para você? Sabe o que estava faltando? Estava faltando você entregar a sua vida para mim.
E alguém vai entregar a sua vida a Jesus hoje e vai começar a prosperar, não somente na vida financeira, mas em todas as áreas. Eu creio nisso em você. Querido, se você quer prosperar e mudar de fase, eu vou dizer aqui alguns pontos que você precisa fazer rapidão, para você, depois você assiste a palavra de novo e aí você vai poder anotar e colocar em pauta o que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer: encarar a sua realidade. Tem gente que deixou de olhar. Nem sei quanto que eu devo, nem sei, não sei de mais nada. Encara a sua realidade. Volta para casa e fala: eu vou acertar a minha vida. Eu vou verificar como estão. Porque enquanto você não verificar, você não vai saber como está. Então, primeira coisa, encare sua realidade. Segundo, pare de dar desculpas. As suas desculpas só enrolam você mesmo. Você vive dando desculpa. Você faz uma vida que você está dando desculpa. Tem gente que está dando desculpas há 10 anos e não muda de vida. Sabe por que eu não mudo de vida? É porque eu não tive um pai rico. É porque eu não tive pai, não tive mãe. Eu não sou próspero porque eu não estudei. Eu não tenho dinheiro porque... E fica dando desculpas e desculpas e desculpas. Eu não faço planejamento porque... E desculpas e mais desculpas. E Deus está falando para você: pare de dar desculpa. Porque as suas desculpas só servem para você continuar dentro do buraco financeiro. Então, encare a realidade e pare de dar desculpa. Terceiro, comece a planejar. Pega um caderno. Pega um caderno, uma caneta. E comece a planejar. Comece a colocar lá quanto você ganha, quanto você gasta. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir disso. Outra coisa interessante: fuja das compras por ansiedade. Eu estou ansioso. E vai comprar? Momento de sabedoria. Eu vou comprar porque eu estou ansioso. Está faltando sabedoria. Eu vou comprar porque eu só fico bem depois que eu compro. Aí você compra. Aí chega a fatura o mês que vem. E você se lascou todinho. Quer mudar de fase? Pare de comprar por ansiedade. Mas é que eu sou ansioso. Abandona isso. Está sendo bom para você? Tem gente que fala da ansiedade como se fosse uma coisa tão boa que dá até vontade de comprar. Que delícia. Não tem sido bom, então abandona. Se não é bom para você, tira da sua vida. Para. O carrinho da Shopee, enche ele. Já expliquei isso para vocês aqui. Não tá sem fazer nada de madrugada. Enche o carrinho da Shopee, não tem problema não, mas não compra nada. Outra coisa que é muito importante: você está num lugar, você vai comprar alguma coisa e a pessoa fica ali forçando você a comprar. E vai, e forçando, e forçando. Nunca compre assim. Fala assim: eu vou ali tomar um café e já volto. Às vezes, o café tem uma coisa maravilhosa, principalmente se for café com leite, que eu gosto. Eu tomo um café com leite, acaba a vontade de comprar. Muito bom. O pastor Diego falou uma coisa interessante ontem também que eu gostei muito. Ele disse: as pessoas, os vendedores ficam falando, né? Compra porque senão vai acabar. Ninguém vai fazer mais no mundo? Não vai produzir mais? Vai. Isso aqui é o último. Não, depois desse tem um melhor do que esse ainda. Esse celular vai acabar, não tem problema que acabe. Eu quero o próximo, que o próximo é melhor. Eu vou juntar dinheiro pro outro. O que mais que você não pode fazer? Reduza os custos. Eu falei já sobre isso. Corta a Netflix, corta tudo isso aí, não faz parte da sua vida, tira esse negócio. Tem renda, mas não tem reserva. Recebe, mas não sobra nada. Tem que sobrar. Mas não sobra, tem que sobrar. Mas não tem jeito, tem jeito, irmão. Tem jeito. Encara. Diz: vai sobrar, eu vou fazer sobrar em nome de Jesus. É só você começar a cortar o que você não usa, o que você não precisa. Tem gente que compra 10 pãezinhos todos os dias e só come 4. Você está perdendo aí no mínimo R$10 por dia. R$10 vezes 30 dá R$300. Vezes 10 meses, R$3.000 você jogou fora só de pão. R$3.000 investido. Já é uma graninha. Então, começa a fazer isso. E uma coisa importante para você que tem empresa: separe a sua vida financeira
pessoal da sua empresa. Tem gente que tem empresa, tudo que entra na empresa ele gasta. Para com isso. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Tem que saber separar. O que é da empresa é da empresa, o que é seu é seu. Se a sua empresa não tem capacidade ainda de te pagar um salário, você não tem salário, simples assim. Agora você quer arrancar de onde não tem, e aí a empresa fecha e você continua duro. Então faça isso, comece a separar. E por último, e eu quero aqui deixar o último conselho para você. Se você não aplicar, se você não começar, você nunca vai chegar onde Deus quer. Para cada caminho que Deus nos mostra, nós precisamos dar o primeiro passo. Para cada estrada que Deus nos apresenta, nós precisamos dar o primeiro passo. E na maioria das vezes, o primeiro passo, em 99% dos casos, o primeiro passo é um passo de fé. Eu não tenho condições, eu não sei como fazer, mas eu vou dar um passo de fé. Foi o que aquela mulher fez. Ela não tinha nada, mas quando ela volta para casa, na volta para casa ela deu um passo de fé. Ela ouviu uma palavra do profeta e ela disse: eu vou fazer isso. Ali começa uma história de sucesso. A história de sucesso não começa quando ela enche o último vaso. A história de sucesso começa quando ela dá o primeiro passo em direção à orientação de Deus dada por aquele profeta. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai dar o primeiro passo. Amanhã já é dia de dar o primeiro passo. Vai começar a colocar em prática aquilo que Deus falou com você nessa noite. Teve coisas que eu não falei, mas o Espírito Santo pregou dentro de você. Então você vai começar a colocar isso em prática e vai começar a ver milagres acontecendo para a glória do nome de Jesus. Fique de pé. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor.